Quem quer alterar a legislação penal ou constitucional tem que ir ao Congresso Nacional. O judiciário não é poder da República, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. O senhor pretende passar a noite aqui no plenário da Câmara? Olha, pretendo, mas isso não é o caso mesmo, que vocês têm que entender o que está acontecendo. Vocês fazem ideia do que está acontecendo? Explique-nos. É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica? Que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão, eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. Eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E está todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo o parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa, não há interpretação. Quando tem como julgar, ou como tem algum tipo de subjetivação na lei, você pode até interpretar dentro daquele limite. Agora, o juiz Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. Lula Xandão, seu lugar é na prisão! Lula Xandão, seu lugar é na prisão! Lula Xandão, seu... Que acaba de chegar este documento que eu tive acesso agora, assinado através do ministro Alexandre de Moraes, de forma digital, que diz o seguinte: relembra aquela decisão da última sexta-feira do ex-presidente não usar mais as redes sociais, seja a dele ou a de terceiros, mas agora vem um novo documento dizendo que a medida cautelar sobre a utilização de redes sociais diretamente ou intermédio de terceiros imposta a Jair Messias Bolsonaro inclui, obviamente, as retransmissões ou as transmissões ou veiculação de áudios, vídeos, de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. Não está autorizado, então, o investigado se valer de meios para acabar não respeitando esta medida sobre a revogação imediata de qualquer medida cautelar imposta a Jair Bolsonaro. Resumindo, se Jair Bolsonaro, se ele conversar com jornalistas, seja numa entrevista, seja no áudio, no vídeo ou no ao vivo ou numa entrevista coletiva como está convocada hoje para 5 da tarde, após esta reunião, o Supremo Tribunal Federal vai revogar imediatamente tudo que foi aplicado a Jair Bolsonaro. Aí vem um pedido de prisão. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Em 2025,
seria o ano que nós íamos começar a fazer a colheita nesse país das coisas que nós tínhamos arrumado, planejado e executado. E hoje eu quero dizer para vocês que é um dia que eu me sinto muito, mas muito feliz, porque tudo que nós pensamos quando disputamos as eleições, tudo que nós pensamos quando tomamos posse, tudo que nós pensamos e que foi elaborado na comissão de transição está sendo executado e nós estamos fazendo uma colheita muito promissora nesse país. O Brasil entrou esta semana no epicentro de uma crise que já ultrapassa os tribunais, os palácios e as embaixadas. O que se viu nos últimos dias foi a confirmação de algo que muitos temiam: o endurecimento total da postura de Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, uma resposta explosiva de Donald Trump, que não hesitou em classificar publicamente as ações do Supremo e de Lula como uma declaração de guerra. Uma guerra aberta sem dizer ainda que tipo de guerra será, mas com uma promessa sombria de que o Brasil pagará um preço muito alto. Na quinta-feira, o STF impôs uma série de medidas contra Bolsonaro, buscas em aliados, apreensões, proibição de uso das redes sociais, de contatos diplomáticos e, para coroar, a tornozeleira eletrônica. Tudo isso sob o argumento de que ele buscou interferência estrangeira nos processos judiciais, se tratando de uma indireta a Trump. Foi justamente esta narrativa que Trump transformou essa falsa narrativa em pólvora. Em um discurso no sábado e em postagem nas suas redes sociais, ele chamou o STF brasileiro de vergonha mundial, prometeu-lhe retaliações e declarou guerra. Não especificou se será econômica, política, diplomática ou de qualquer outro tipo de natureza, mas deixou claro que não ficará sem resposta. Em menos de 24 horas, o secretário dos Estados Unidos anunciou a revogação de vistos para Alexandre de Moraes, familiares, ministros aliados e assessores. O próximo passo? Sanções econômicas já estão sendo preparadas e, segundo fontes próximas a Trump, as emissoras de televisão brasileiras que, segundo eles, sustentam a perseguição, como a Globo, por exemplo, e outras também, estão na mira das sanções. Investigações de vínculos financeiros com contratos internacionais já teriam sido abertas em solo americano e os assessores do republicano falam em congelamento de ativos, restrição de viagens e corte de parcerias comerciais para essas empresas. Uma sinalização de que a casa vai cair para todo mundo. Lula, por sua vez, reagiu dizendo que o Brasil não aceita intimidações de nenhum gringo e que tem todas as cartas na manga para enfrentar qualquer retaliação. Mas a verdade, dizem analistas, é que o Brasil não tem cartas na manga. As ameaças de Lula soam mais como um teatro para a plateia interna do que como uma estratégia real para conter o tsunami que se aproxima. O presidente finge força, mas o Brasil está isolado, com a economia vulnerável e sem aliados internacionais suficientes para suportar uma guerra de sanções com Washington. Para piorar ainda mais o cenário, a China já começou a reduzir suas exportações para o Brasil, enviando um sinal claro de que está soltando a mão do governo Lula, possivelmente para não se queimar nas disputas mundiais em torno da crise. Enquanto isso, a Europa está virando as costas para Lula, após investigações revelarem que o governo brasileiro ajudou a financiar a Rússia na guerra da Ucrânia, ao comprar petróleo russo por vias indiretas. As acusações são graves. O dinheiro brasileiro teria ajudado a matar inocentes no fronte ucraniano, e diplomatas europeus já falam abertamente em sanções e suspensão de acordos comerciais. Nem mesmo os supostos aliados do BRICS estão aparecendo para ajudar. Os países do BRICS se mantêm em silêncio, deixando claro que a ideologia de Lula está desmoronando diante da realidade geopolítica. E há um alerta que começa a circular entre os militares e empresários brasileiros. Se os Estados Unidos decidirem cortar o sinal GPS para o Brasil, uma tecnologia controlada por Washington, a agricultura, os sistemas de transporte, os serviços de celular e praticamente toda a infraestrutura do país entrariam em colapso imediato. Um travamento completo do país que,
poucos aqui sequer poderiam imaginar, mas que está tecnicamente ao alcance de um simples comando americano. As implicações disso seriam devastadoras. Hoje, a situação já é vista como um divisor de águas. De um lado, um judiciário e um executivo que não baixam o tom e dobram a aposta. De outro, Trump transformando sua solidariedade a Bolsonaro em uma ofensiva declarada contra o establishment brasileiro. E, acima de tudo, a crise do Brasil já tem nome e sobrenome. A culpa é toda centralizada e caracterizada em Lula e Alexandre de Moraes. Todos os brasileiros já perceberam isso. A narrativa deles não passa de uma farsa ideológica e todos estão pulando fora deste barco antes que ele afunde de vez. Há ainda um aviso claro para as emissoras brasileiras que ainda não se deram conta do que está acontecendo. Se elas continuarem fingindo que nada está acontecendo, mantendo-se na tolice de uma guerra de narrativas e recusando-se a narrar os fatos com verdade, elas também terão muito a perder neste processo. Se não começarem a se colocar do lado certo desta história, o governo brasileiro vai arrancar tudo delas, e os americanos também. Elas já estão na mira, e a hora de mudar de postura está acabando. Os próximos dias prometem ser ainda mais intensos, com Moraes sob sanções, Lula pressionado, a imprensa brasileira sob fogo cruzado, a China recuando, a Europa abandonando, os BRICS calados, os sinais de GPS ameaçados. O que vemos agora não é só um embate político, é um cerco total com consequências que podem varrer de uma vez por todas a falsa estabilidade que o Brasil aparentava ter. Resta saber até quando Lula conseguirá sustentar a farsa de que controla o tabuleiro e quando as peças finalmente começarem a cair, quem ainda vai estar de pé. Compartilhe esta análise com quem ainda não entendeu a gravidade do que está acontecendo. Curta este vídeo, comente a sua opinião aqui embaixo nos comentários e também não deixe de se inscrever em nosso canal. Lembre-se, a casa vai cair e isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde, antes do que muitos imaginam. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo Minuto de Alerta.